Evangelho do Dia, com o Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, quarta-feira, dia 15 de março. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo, crucificá-lo. Mas, no terceiro dia, ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele o preparou. Quanto aos outros 10 discípulos, ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, hoje o texto nos coloca Jesus diante deste caminho, subindo a Jerusalém. Jerusalém esta que representa o ápice da sua missão. E esse caminhar significa o processo do seguimento. A Quaresma, ele tem essa estreita relação com esse caminhar rumo a Jerusalém. A proposta, portanto, da liturgia deste tempo é nos colocar neste caminho com Jesus, conscientes da árdua missão com todos os seus obstáculos e sofrimentos. É o que Jesus esclarece no início do Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, junto aos seus discípulos e a todos nós. Ele está não apenas contando, mas sobretudo conscientizando os discípulos dos desafios da missão a segui-lo. Apesar disso, há quem queira tirar vantagem, principalmente quem vê as coisas estando de fora. É o que ocorreu com a mãe dos filhos de Zebedeu. Tiago e João se propuseram a seguir Jesus, mas a mãe dele, cheia de boas intenções próprias do coração de mãe, quer o melhor para os seus filhos. Qual mãe não quer o melhor para seus filhos, não é verdade? Porém, nem sempre o melhor para nós é o melhor para Deus. Assim sendo, ela se dirige a Jesus humildemente e implora um lugar de destaque para seus filhos quando Jesus estivesse em sua glória. Ela queria um lugar à direita, o outro à esquerda. Ela sabia que depois desse peregrinar de dor havia a recompensa da glória. Embora não soubesse o que estava pedindo, queria garantir que o sofrimento deles não fosse em vão. Jesus, porém, os alerta que não basta segui-lo apenas para obter lugares de destaque. O reino de Deus não segue esta mesma dinâmica do mundo, da sociedade em geral, como pensava a mãe desses discípulos e como muitos de nós cristãos pensamos. Aqui uns passam por cima de outros por causa de poder. Os grandes oprimem os pequenos e não há escrúpulo nem caridade com o próximo quando se trata de poder e de honras. Até dentro, muitas vezes, do nosso meio, se encontram procedimentos desta natureza. Além disso, seguir Jesus não é garantia do reino, porque os desígnios de Deus são insondáveis, e muitos que seguem a Jesus ou dizem segui-lo não seguem de fato,
mas apenas objetivam obter o que ele propõe para a meta final. Assim sendo, amados filhos, mesmo que se beba do cálice de Jesus, isto é, que se passe por muito sofrimento, se não for pela vida dos outros, mas pensando na própria vida, será em vão todo o sofrimento. Cabe a Deus saber quem é o não merecedor do seu reino e o lugar de destaque que ocupará. Porém, uma coisa é certa: o reino de Deus não segue a mesma dinâmica do mundo. Portanto, quem quiser ser o primeiro aqui, seja o último lá. E quem quiser ser grande diante de Deus, seja um grande servidor diante das pessoas aqui neste mundo. Jesus é o exemplo, é o modelo a ser seguido. Servir sem esperar que nos sirvam, morrer se preciso for para que outros possam viver. Eis os desafios do seguimento. É com esta consciência que devemos seguir a nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa do Senhor, fazendo na nossa vida uma total doação. Assim seja. Amém. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Aldive.